Inferno é uma palavra que provoca de tudo, né? De medo a ceticismo total. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? A ideia aqui é a gente mergulhar no que está escrito para entender a lógica por trás de uma das questões mais pesadas da fé. Quando se fala em inferno, essa imagem costuma ser a primeira que vem à mente, certo? Gritos, lamentos, um mar de fogo. É uma cena de tormento absoluto que a nossa fonte usa como ponto de partida para uma realidade que, na verdade, é bem mais complexa e talvez até mais assustadora. E aí vem a grande questão. Afinal, isso é um lugar de verdade ou só uma metáfora bem sombria? Bem, o material que a gente está analisando aqui é bem direto. Jesus falou do inferno com a seriedade de quem fala de um destino real. Ele usou expressões como fogo eterno e ranger de dentes. Não parece que ele estava falando de uma ideia abstrata. E é aqui que a análise traz a sua primeira e talvez mais chocante revelação, algo que vai contra o que a maioria das pessoas imagina. É isso mesmo. De acordo com a interpretação que a fonte dá ao Apocalipse, o lugar da punição eterna, por enquanto, está vazio. Não tem nenhuma alma lá ainda. O que, claro, leva a gente a uma pergunta bem óbvia. Então, para onde elas vão quando morrem? E aqui está a distinção que é a chave de tudo. Não existe um, mas dois lugares. Primeiro, o Hades, ou Sheol, que seria um lugar temporário, tipo uma sala de espera, que essa sim está povoada agora. E depois, o Lago de Fogo, ou Geena, que é o destino final, eterno, e que ainda está vazio. Entender essa diferença, olha, muda tudo. Então, vamos nos concentrar nesse lugar temporário. O que é exatamente esse tal de Hades? E quem, segundo essa interpretação da Bíblia, já está lá? O Hades não é o inferno final, mas sim um prelúdio. Ele é descrito como um lugar espiritual, mas totalmente real, onde o sofrimento já começou. As almas que estão lá estão conscientes e em tormento, só aguardando a sentença definitiva. A melhor ilustração que a Bíblia dá sobre a vida no Hades vem daquela parábola do rico e Lázaro. Aqui a gente vê o homem rico, logo depois de morrer, totalmente consciente e em agonia. Ele não foi aniquilado, sabe? Ele está lá, sentindo na pele o começo da sua separação. O que é impressionante aqui são os detalhes da história. O homem rico tem memória, ele sente dor física, atormentado nesta chama, ele ainda consegue se comunicar, raciocinar. Isso tudo aponta para um estado de existência consciente e bem terrível. E a história se encerra com essa frase final de Abraão: existe um grande abismo que não dá para atravessar. Mesmo nesse estado que é temporário, a separação já é absoluta. Não tem como passar de um lado para o outro. A decisão tomada em vida selou o destino logo após a morte. Ok, se o Hades é temporário, o que vem depois? Isso nos leva ao grande evento que, segundo a fonte, vai esvaziar o Hades para finalmente povoar o inferno eterno, o grande julgamento final. Esse aqui é o momento da ressurreição universal. A passagem descreve como todo mundo, de todas as épocas e lugares, é trazido de volta para encarar o julgamento. Ninguém escapa. O Hades, aquela prisão temporária, tem que entregar todos os seus cativos. E o processo desse julgamento segue uma sequência bem clara. Primeiro, a ressurreição de todos. Depois, são abertos os livros que registraram as obras de cada pessoa. Em seguida, o livro decisivo, o livro da vida, é consultado. E, com base nisso, a sentença final, que não tem volta, é decretada. E então vem o ponto final. O próprio conceito de morte e aquele lugar de espera, o Hades, são destruídos. Eles são lançados no lago de fogo. Isso simboliza que a fase intermediária acabou de vez. Daqui para frente, só existe a eternidade. Agora que o destino final está selado, vamos dar uma olhada na natureza desse castigo no lago de fogo. Como ele é descrito. O ponto que o material mais enfatiza é que o castigo principal não é nem o fogo, mas sim a separação eterna de Deus, que seria a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de tudo o que é bom. É um estado de sofrimento consciente, sem fim, sem alívio e, o que é fundamental, visto como a consequência de uma escolha livre. Uma pergunta que surge na hora é sobre a justiça disso tudo. O tormento seria igual para alguém que cometeu atrocidades e para alguém que simplesmente viveu na ignorância? Pois é, essa questão é abordada diretamente. É aqui que entra o princípio da proporcionalidade. Jesus compara Sodoma, que é um símbolo de depravação,
com Betsaida, uma cidade que viu os milagres dele de perto e mesmo assim o rejeitou. Ele diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma. Ou seja, a punição é medida pela quantidade de verdade que a pessoa recebeu e rejeitou. E para reforçar a ideia de que esse castigo é permanente, tem um detalhe linguístico que é crucial. No texto original, o mesmo adjetivo, a palavra eterno, é usado para qualificar tanto a vida no céu quanto o castigo no inferno. O argumento é que, se a duração de um é questionada, a promessa do outro também fica enfraquecida. Depois de analisar a existência, a natureza e a justiça desse destino, a análise vai para a solução. A Bíblia descreve o que seria o único caminho de fuga. A resposta apresentada é Jesus Cristo. A teologia que diz que, na cruz, ele teria absorvido essa punição, cumprindo a justiça divina. Dessa forma, ele oferece um caminho alternativo, não por ignorar a justiça, mas por cumpri-la no lugar de outros. No fim, essa é a escolha final, do jeito que Jesus apresentou. Não existe um caminho neutro. Existe um caminho largo, que leva à perdição, e uma porta estreita, que leva à vida. O que fica bem claro é que a salvação não é o caminho padrão, mas sim uma decisão consciente e muitas vezes difícil. Então, o ponto central de toda essa análise é o seguinte: o inferno não é apresentado como um lugar para onde Deus manda as pessoas que ele rejeita. Ele é o destino final daqueles que, usando a própria liberdade, escolhem rejeitar a Deus e a sua oferta de amor. Seria a consequência final de uma escolha. E no final, a questão que fica ecoando de toda essa análise é essa. Se essa estrutura teológica estiver correta, então a vida se resume a uma única escolha, com consequências que são, de fato, eternas? É uma ideia, no mínimo, para uma profunda reflexão. Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!